Gente querida, estamos de volta para trazer mais uma reflexão, mais uma meditação na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é importante para nós sempre. É nela que nós encontramos orientação para a nossa vida em todos os sentidos. E hoje vamos abordar um tema muito importante: fontes de encorajamento. Fontes de encorajamento. E nós encontramos estas fontes de encorajamento em Atos, capítulo 23, verso 11, uma palavra que foi dita ao apóstolo Paulo e que serve para nós hoje. Diz o texto: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Nesses momentos de tanta incerteza, todos nós precisamos sim de uma palavra de encorajamento. Eu preciso e você precisa também. Eu penso nos patrões que naturalmente estão preocupados e até desanimados. Como que vai vencer essa situação? Penso nos empregados que não conseguem voltar para o seu trabalho. Penso nos pais que têm os seus filhos fora da escola e não é fácil ter um tanto de criança em casa. É difícil, a época é difícil. Também nas tensões que devem estar acontecendo na vida de famílias, de casais, todos em casa, às vezes tensos, às vezes estressados, e isso gera dificuldades nos relacionamentos. Há dificuldades de todas as formas, com certeza. E como continuar bem diante dessa realidade, diante dessa situação que nos atingiu? Essa é a questão. Onde encontrar encorajamento e forças para seguir adiante, para seguir em frente, porque a vida não pode parar. Nesse texto que lemos, encontramos o Senhor, como já disse, falando ao apóstolo Paulo. Interessante que Paulo talvez se achava esquecido de todos, mas Deus não esqueceu dele. E Deus vai ao encontro de Paulo e leva a ele uma palavra muito importante de encorajamento. E nesse texto, então, nós encontramos algumas fontes de encorajamento para a vida de Paulo e para a nossa vida também hoje. Paulo estava onde quando recebeu essa palavra? Ele estava preso numa prisão romana e sem saber o que ia acontecer. Nós também estamos, de certa forma, presos em nossas casas, sem muito saber quando que isso vai terminar. Então essa palavra dita a Paulo também é importante para nós hoje. E quais são, então, à luz do texto, algumas fontes de encorajamento? A primeira fonte é exatamente a presença de Deus. A presença de Deus. Diz o texto: naquela noite o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele. Deus apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele. Há momentos em que somente a presença de Deus é capaz de trazer ânimo, força e encorajamento. E Deus está sempre presente conosco. Ele quer sempre estar presente conosco. No Apocalipse 3:20 nós lemos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus quer estar conosco. Ele está pronto a estar conosco, assim como esteve com Paulo. E a presença dele é uma fonte de encorajamento. Mas uma outra fonte, segunda fonte de encorajamento, é a providência de Deus. A providência de Deus. Deus sabia onde Paulo estava. Deus nunca perde os seus filhos de vista. E aí a providência de Deus foi justamente manifestada naquele momento, quando Deus se põe ao lado de Paulo. Foi algo realmente providencial, confortador na vida de Paulo. Deus manifestou desta forma a sua
ajuda Paulo, a sua providência para o animar naquela situação difícil em que ele se encontrava. A providência de Deus. Deus sempre provê os meios para que nós enfrentemos as circunstâncias, sejam elas quais forem. Mas há uma segunda fonte de encorajamento, a misericórdia de Deus. O Senhor, ao falar com Paulo e se pôr ao lado dele, manifestou de forma clara a sua misericórdia, a sua compaixão para com aquele apóstolo. Deus se coloca ao nosso lado, Deus sempre manifesta a sua misericórdia. Eu gosto muito de Mateus 11, 28, onde o Senhor Jesus convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto é prova da misericórdia do Senhor. Mas há uma quarta fonte de encorajamento: o plano de Deus, ou planos de Deus para a vida nossa. Deus tinha plano para a vida de Paulo. Ele diz no texto: assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, eu tenho plano para que você também seja minha testemunha lá em Roma. E eu creio que quando Paulo viu essa palavra do Senhor, ele se animou. Talvez ele pensou: bem, se Deus tem o projeto de que eu vá para Roma, ele vai me tirar daqui. E de fato foi o que aconteceu. Deus tirou Paulo daquela quarentena. Deus também vai nos tirar dessa quarentena em que nós estamos, porque Ele tem grandes planos para a minha vida e para a sua vida, com certeza. Que Deus nos abençoe e que possamos crer nisso. Amém.